aí, pessoal, beleza? Bom, nós vamos entrar agora no último conteúdo, né, de eletromagnetismo, e eu vou falar com vocês hoje sobre transformadores. O que é um transformador? Transformador, ele é um dispositivo que a gente utiliza para poder elevar ou baixar a tensão elétrica, a voltagem. Então, eu quero aumentar a voltagem, ou quero abaixar a voltagem, eu utilizo um transformador. Ele é constituído de duas bobinas, tá? Lembra que bobina é um fio enrolado, né? De duas bobinas, uma com um número maior de voltas e outro com um número menor de voltas. Existe um núcleo de ferro, tá? Em forma de retângulo, em forma de quadrado, mas existe um núcleo de ferro aqui. Então, essa bobina, esse fio eu enrolo ele de um lado e do outro lado eu vou enrolar uma outra bobina com um número maior ou um número menor de voltas. Essas duas bobinas não têm contato direto entre elas, tá? Uma das bobinas nós chamamos de núcleo primário e a outra nós chamamos de secundário. Quem é o primário? Por exemplo, esse aqui eu vou lá e ligo na rede elétrica, aonde está chegando a energia elétrica. Então eu chamo de primário. Da onde estiver saindo a energia elétrica, eu vou chamar de secundário, tá? Então, basicamente, todo transformador ele tem esse formato aqui. Um núcleo de ferro. O objetivo do núcleo de ferro é potencializar e canalizar a variação do fluxo magnético, que eu vou explicar agora mesmo para vocês, tá? Então, ele tem esse objetivo de canalizar e potencializar o fluxo magnético ali, tá bom? Então, de um lado vai estar chegando uma corrente elétrica e do outro lado vai estar saindo corrente elétrica, tá bom? O princípio de construção dele, o princípio de funcionamento dele é baseado nas leis de Ørsted, de Faraday e de Lenz. Lembra lá da Ørsted? Todo fio percorrido por corrente elétrica gera campo magnético. O que Faraday e Lenz fizeram? A de Faraday, se houver uma variação de fluxo, haverá uma força eletromotriz induzida. E a de Lenz, ela determina o sentido da corrente elétrica, né? Se eu estiver aproximando um ímã de uma bobina, a corrente elétrica circula num sentido. Se eu estiver afastando, circula no sentido contrário. Então, o transformador, ele foi construído utilizando esses três conceitos. E mais, o transformador, ele é mais um caso de aplicação da conservação de energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, pode ser transformada ou transmitida de um corpo para o outro ou de um sistema para o outro. O transformador, ele utiliza o princípio da conservação de energia. O que nós vamos fazer aqui é transferência de energia de um ponto para o outro, tá? Sem contato direto, tá bom, gente? E nesse caso aqui, o que a gente vai fazer a gente vai pensar, porque foi assim que foi concebido, né, na transmissão de potência elétrica. A potência elétrica aqui, eu vou transmitir essa potência elétrica para o outro lado, tá bom? Como que ele funciona? Agora vamos lá para o funcionamento dele propriamente dito. Vou fazer um transformador maior aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui dois transformadores. É o mesmo transformador, mas em duas situações diferentes. Que situações são essas? Então, esse aqui vai ser o meu núcleo primário, tá? Ou seja, daqui vai estar chegando a corrente elétrica. Vamos pensar que a corrente elétrica está chegando aqui, ó. Está chegando aqui por baixo. Vai chegar aqui por baixo, vai passar lá por trás e vai vir aqui na frente, né? Porque você tem aqui um núcleo, ó, a minha bobina está passando lá atrás e está vindo aqui, ó. Então, a corrente vai passar por trás da bobina e vai passar por aqui. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma corrente elétrica que aqui na frente ela vai estar para a esquerda, né? Como a Ørsted disse, todo fio percorrido por corrente elétrica faz o quê?
gera campo magnético. E como ele está em forma de espira, você vai ter um campo magnético aqui dentro da espira, né? Que vai estar em que sentido esse campo magnético? Aí a gente usa a regra do tapa. Lembra lá? Quando é uma bobina, a gente usa os dedos para representar a corrente elétrica e o polegar aponta o polo norte. Então eu só pego a minha mão espalmada, coloco ela em cima do fio, de modo que os dedos indicam o sentido da corrente e o polegar indica o polo norte. Então, nesse caso aqui, o polo norte está aqui embaixo. Ou seja, as linhas de campo estão saindo aqui. E se elas estão saindo aqui embaixo, significa que elas estão entrando aqui em cima, né? Então, esse desenho que eu fiz desse jeito aqui, se não tivesse esse núcleo de ferro aqui, tá? As linhas de campo iam fazer isso, ó. Esse núcleo de ferro vai fazer com que essas linhas de campo, elas façam isso aqui, ó. Por isso que eu falei que o objetivo do núcleo de ferro é fazer uma canalização. Então, as linhas de campo, porque nós tínhamos visto, né, quando eu expliquei solenoide para vocês, que as linhas de campo elas fariam isso aqui, ó. Elas iriam abrir, né? Elas abrem lá no polo norte e elas vêm aberta lá no polo sul. Mas o núcleo de ferro aqui, o objetivo, e ó, tá, gente? No caso do transformador mesmo, a máquina, não é tão distante assim, tá? É bem pertinho do outro. Tá? Se você olhar um transformador mesmo, o núcleo vai ser assim, ó. Ó. Vai ser uma coisa assim. Então você vai ter aqui uma aqui e a outra aqui. Então é bem pertinho do outro. Quando a gente está explicando, a gente coloca mais distante para ficar mais fácil conseguir enxergar, tá? Então, olha, aqui é o polo norte, as linhas saem daqui, entram aqui e saem aqui do outro lado. Então, aqui em cima também vai acontecer isso. Então, quando a corrente elétrica ela está subindo aqui, você tem um fluxo magnético, né? Um campo magnético circulando dentro desse retângulo no sentido anti-horário, né? Agora, se essa corrente elétrica estiver saindo aqui embaixo, ao invés de entrando, né? Porque ela está chegando aqui. Se ela estivesse saindo, para ela sair aqui, significa que ela está chegando aqui em cima. Concordam comigo? Se ela está chegando aqui, ó, a corrente estaria nesse sentido aqui. Agora para a direita. Observe que aqui estava para a esquerda. Aqui, a corrente elétrica, ela está para a direita, ó. E aí, se eu for usar a regra do tapa, ó, a corrente está para lá, o polegar aponta o polo norte. Então, aqui em cima vai virar polo norte e aqui vai virar polo sul. Observe que inverteu, tá vendo? Era polo sul, polo norte. Eu inverti o sentido da corrente e inverteu os polos também, polo norte e polo sul. E nesse caso, as linhas de campo irão fazer isso aqui. Vão passar a circular no sentido horário. Então, quando a corrente chega, o fluxo magnético, o campo magnético, desculpa, está circulando no sentido horário, anti-horário. Quando chega, inverte o sentido da corrente, né? Quando sai, passa a circular no sentido horário. E a nossa corrente elétrica da rede elétrica, ela é uma corrente alternada. Ora ela chega, ora ela sai. Ora ela chega, ora ela sai. Por quê? Porque a nossa corrente elétrica ela é gerada de geradores mecânicos. Você tem dois ímãs, polo norte e polo sul, que vão gerar um campo magnético uniforme. E você vai ter ali, dentro desse campo magnético, você vai ter uma espira, né? Você vai ter uma espira aqui, ó. E essa espira, ela vai estar rodando aqui. Então, aqui a espira visto de cima, né? Eu vou pegar essa espira aqui, ó,
e vou colocar ela aqui, ó, nesse sentido. Vou virar aqui e vou colocar ela aqui, tá bom? Para vocês entenderem, eu vou pegar a capinha do meu celular aqui, ó. Então, aqui tá a espira, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui com ela, ó. Como se vocês estivessem olhando aqui de cima. E eu vou inserir essa espira aqui, ó. Então, observe que aqui, ó, o fluxo magnético, né? Como o campo tá para lá, ó, o fluxo magnético tá máximo, né? Para esse sentido aqui. E aí eu vou girar ela, né? Na hora que ela estiver nessa posição, o que que acontece? Fluxo magnético nulo, né? Porque aqui o campo magnético está passando por dentro da espira, né? Vamos pensar que a espira seria só as bordas aqui, está passando por dentro da espira, dessa forma aqui. Então eu tenho 100% de fluxo, né? Entrando. Na hora que eu vou fazendo isso aqui, o que está acontecendo com o fluxo magnético? Ele está diminuindo e ele vai ficar zero, porque está passando linha por baixo e linha por cima. Por dentro da espira não está passando nada. Então o que está acontecendo aqui? Está havendo uma redução no fluxo magnético. O que Lenz falou para a gente? Que se eu reduzir o fluxo magnético, a espira, para compensar, aumenta. Então, olha, eu estou fazendo isso aqui, está diminuindo a quantidade de campo magnético passando pela espira nesse sentido aqui, ó, para a sua direita aí. Porque o campo está assim, a hora que eu vou fazendo isso, eu estou reduzindo a quantidade de linha de campo para a direita. O que a espira vai fazer? Vai gerar uma corrente elétrica para poder compensar essa redução, né? Vamos supor aqui, ó, tem duas linhas, na hora que eu vou reduzindo, fica uma linha só, ó, tem uma linha só passando por dentro da capinha, né? Então o que a espira faz? Opa, eu não quero, eu quero continuar com as duas. Ela vai lá e coloca uma linha aqui para compensar essa que saiu. E para colocar uma linha para compensar, tem que aparecer uma corrente elétrica, né? Foi isso que Lenz falou com a gente e que a gente aprendeu anteriormente. Então tem que colocar uma linha aqui. Para colocar uma linha, a corrente elétrica, ó, tá? Tinha duas linhas, né? A hora que fez isso aqui, eu falei assim, não, eu quero uma linha para mim aí. Então ele vai colocar essa linha, né? Ó, tinha duas linhas entrando, né? E aí, a hora que eu faço isso aqui, vai estar reduzindo, olha lá, ficou só uma linha passando por entre a capinha aqui, como se fosse por dentro dela, né? E aí vai zerar, correto? Mas se tá aqui, tá duas. Na hora que eu fizer isso, vai ficar uma só, né? E aí a espira fala assim, não, eu quero duas. Então ela vai lá e coloca uma por conta dela. Vou virar para vocês, ó. Vai colocar uma por conta dela, vai estar circulando no sentido horário, não é isso? Aí eu continuo girando e dá zero. Então o fluxo magnético agora é zero. Se eu continuo a girar, aparece uma linha passando por dentro dela. E ela fala assim, eu não quero, eu quero continuar com zero. E se eu quero continuar com zero, ela vai lá e vai colocar uma linha nesse sentido aqui. Lembra que quando estava aqui, ó, ela enfiou uma linha no mesmo sentido, né? Agora que ela está girando, ela vai no sentido de cá, no sentido contrário, para anular. Não é isso que a lei de Lenz falou com a gente? Então, ela vai colocar uma aqui. Agora eu vou virar para vocês, ó. Vai colocar, porque eu estou colocando aqui na parte de trás, ó. E aí vai estar circulando no sentido anti-horário. Perceberam? Quando estava fazendo isso, estava no sentido horário. Ela continuou a girar, continuou a girar. Quando chegou aqui nessa posição, ele criou um campo para se opor àquele ali, né? Se opor àquele ali e passou a circular no sentido anti-horário. Então, a nossa corrente elétrica da rede elétrica, ela é alternada por causa disso. Porque os nossos geradores são geradores que utilizam campo e espira, ou solenoide, ou bobina, né? E aí você tem uma corrente alternada, tá? Inclusive, a velocidade com que essa espira, essa bobina gira aqui, ela gira em torno de 50 a 60 Hz. Tem uma frequência de 50 a 60 Hz.
Tanto é que se você pegar qualquer equipamento eletrônico, eletroeletrônico, você vai ver lá nas informações, está assim, ó, 50, 60 Hz. Porque a corrente elétrica, ela é alternada e ela é alternada com uma frequência de 50 gira em torno de 50, o mínimo 50 e o máximo 60 Hz, por conta do movimento circular que a espira tem aqui, e esse movimento circular vai fazer com que a corrente ora entra, ora sai da minha espira, tá? Então você vai ter, e aí, voltando para o transformador agora, para o transformador, você tem então, uma hora, o campo magnético está circulando no sentido anti-horário, no outro momento no sentido anti-horário. Na verdade, ele faz isso, o ideal, tá, gente? O ideal é que fique ali nos 60 Hz. Eles colocam essa variação aqui, mas o ideal é que fique ali o próximo de 60. Então vamos pensar só nos 60 Hz, para ficar até mais fácil de entender. 60 Hz significa 60 voltas por segundo. Olha só, tá aqui, né? 60 voltas por um segundo. Lembrando que uma volta, ó, uma volta. Fiz uma variação, que foi um quarto de volta, né? Tinha fluxo máximo, foi para mínimo. Então teve uma corrente aqui no sentido, a gente tinha colocado aonde? No sentido horário. Aí ela que chegou daqui e veio para cá, passou a circular no sentido anti-horário. Então, ó, já teve duas, hein? Horário novamente e uma volta completa anti-horário. Então observe que esse negócio está fazendo 60 voltas por segundo. E em uma volta você tem 4 variações de corrente elétrica, tá? Então a corrente elétrica na nossa rede, ela fica desse jeito aqui, vai e volta, vai e volta. E esse fluxo magnético, então, ele fica vai e volta aqui dentro do transformador. Utilizando agora tanto a lei de Faraday quanto a lei de Lenz, a lei de Faraday fala o quê? Se houver variação do fluxo magnético, eu tenho fé induzida. E daqui para cá, houve variação do fluxo. Não houve? Porque aqui, o fluxo magnético, ele está para cima. Porque ele está circulando no sentido horário, anti-horário, o fluxo está para cima. Quando veio para cá, o fluxo magnético, ele foi para baixo. Então você variou. Você variou o sentido do fluxo magnético. E se você varia o sentido do fluxo magnético, você variou ele. E aí você tem o quê? Você tem aqui a fé induzida. Então, quando você varia daqui para cá, você acaba tendo do outro lado uma força eletromotriz induzida. Ok? Então, o transformador funciona dessa forma. Você tem uma corrente alternada aqui. Essa corrente, ela faz um fluxo magnético variável, ora circulando no sentido anti-horário, ora no sentido horário. E quando você pega uma bobina e você coloca campo para lá, e de repente você vai lá e muda, você coloca o campo para cá, a espira fala assim, não. Estava para a direita, eu quero continuar com o campo para a direita. E eu vou lá e resolvo, não, eu quero agora para a esquerda. A espira fala assim, eu não quero, ela vai lá e gera a corrente elétrica para gerar um campo se opondo a isso aqui, né? Porque estava para a direita, ela fala assim, mas eu quero continuar com o campo para a direita, pô. Então eu vou gerar uma corrente elétrica para deixar o campo indo para a direita. E aí que você tem, então, a corrente elétrica aqui, ou a força eletromotriz induzida. Que agora é a parte que eu vou entrar. Eu vou fazer as duas relações matemáticas, que é da voltagem, né? Porque a força eletromotriz induzida nós vamos tratar como voltagem, por um motivo simples, né? Isso aqui é como se fosse um gerador. Como se fosse um gerador. Equação do gerador. Esse fio,
a gente considera ele tendo resistência elétrica nula, tá? A resistência é tão pequenininha que a gente considera como sendo desprezível, ou seja, a resistência interna do gerador é nula. 0 vezes qualquer número dá 0. Então, nesse caso aqui, do núcleo secundário, a voltagem ela vai coincidir com a força eletromotriz induzida. Por isso que nós vamos tratar como voltagem e não como a FEM propriamente dito, porque a voltagem e a FEM vão ser o mesmo valor, tá? De saída lá, tá bom? Vou apagar essa bagunça aqui agora e vou fazer um só para a gente ir lá fazer a dedução das duas relações. Que relações são essas? A relação da voltagem com a corrente elétrica e da voltagem com número de voltas, tá? Porque existe uma relação entre voltagem e corrente elétrica e existe uma relação entre voltagem e o número de voltas. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês essas duas relações, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, então, o núcleo primário com uma voltagem 1 e uma corrente elétrica I1. E lá a voltagem de saída, que é o 2, e a corrente de saída, que é I2. Bom, lembra que eu falei que se utiliza o princípio da conservação de energia, e nesse caso aqui se utiliza a transferência de potência? Então, a potência que está chegando no núcleo primário, ela será igual à potência de saída no núcleo secundário. Eu quero uma relação, porque existe uma relação entre voltagem e corrente elétrica. Nós temos três equações de potência, né? Π, U ao quadrado sobre R, e R vezes I ao quadrado. Lembre-se que eu falei que, no caso aqui desses fios que estão ali no núcleo, nós consideramos ele com resistência desprezível, né? Com resistência desprezível. Só sobrou qual, então? Sobrou π. E é exatamente a relação que eu quero, ó, corrente e voltagem. Então, se eu substituo aqui, vai ficar voltagem no primeiro vezes a corrente no primeiro, voltagem no segundo vezes corrente no segundo. Olha aí, simplesinho, né? Agora vem o importante, a interpretação daquilo ali. Esse tipo de relação é do tipo A vezes B, que é igual a C vezes D. Então, o que isso aqui está dizendo mesmo? Nós vimos isso aqui lá no segundo ano, quando estudamos transformações gasosas. Se vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que eu fiz exatamente isso para mostrar isso aqui. Se o A vale 4 e o B vale 8, bom, 4 vezes 8 é 32, isso aqui é uma igualdade, se o primeiro membro dá 32, o segundo tem que dar 32 também. Mas se o C reduzir para 2, né? Se o A for lá para o C e ele reduzir para 2, qual o valor que eu vou ter que atribuir a D para que continue dando 32 lá embaixo? Eu vou ter que colocar 16. O que aconteceu com o primeiro membro? Reduziu pela metade. O que o segundo membro teve que fazer para compensar? Dobrou. Um diminuiu 2 vezes, o outro aumentou 2 vezes. Ou seja, esse tipo de relação falam que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se a voltagem diminui, a corrente aumenta. Se a voltagem aumenta, a corrente diminui. Então, num transformador, basicamente é isso que acontece. Quando você quer reduzir a voltagem, você faz um aumento na corrente, porque a energia que eu tenho aqui, ela é a mesma energia que eu tenho do outro lado, tá, gente? Então, se está chegando aqui 2.000 joules, vai ter que sair do outro lado 2.000 joules. Não vai ser 100%, né? Porque nenhuma máquina tem eficiência de 100%. O transformador não vai ter uma eficiência de 100%. Mas, teoricamente, se chega 1.000 joules aqui, tem que sair 1.000 joules lá. Então, no transformador é assim.
Se você reduzir a voltagem, você que está querendo uma redução de voltagem, você tem um aumento de corrente e vice-versa. Tem muita gente que faz o quê? Por exemplo, na casa dele só tem monofásico, ou seja, só tem 110 volts. E aí o cara quer comprar um ar-condicionado que é de 220 volts, mas na casa dele é 110. Aí algumas pessoas vão lá e falam assim, ei, você não precisa pedir para colocar bifácio na sua casa não, você vai lá e compra um transformador que vai de 110 para 220 e liga o ar-condicionado ali, é tranquilo, dá para fazer. E o transformador é baratinho, ele não é muito caro. O grande problema aqui é que na hora que você aumenta a voltagem de 110 para 220, você vai ter uma redução na corrente elétrica. E o que acontece é que o ar-condicionado ele vai funcionar tranquilo, só que ele vai funcionar com uma corrente elétrica abaixo ou no limite do mínimo que ele pode trabalhar. Isso vai fazer com que o equipamento dentro dele trabalhe sobre estresse, né? E aí a vida útil desse ar-condicionado vai reduzir. Então, se você imaginar que um ar-condicionado vai ter uma vida útil aí de 10 anos, com o transformador, isso vai reduzir talvez para uns 6 anos, 7 anos ou até menos. Porque o transformador ele vai fazer com que a corrente elétrica circulando pelo equipamento fique menor. E aí você reduz a vida útil dele, entendeu? Por isso que não é recomendado, não é o ideal você usar um transformador para essa finalidade. O transformador, aí você vai falar assim, Emerson, então a gente não pode usar transformador para nada. Não, você pode. Só que você vai usar um transformador que é dimensionado para aquilo, né? Eu tenho lá, eu tenho um equipamento que precisa de 4.000 volts, e ele precisa de uma corrente de 27 amperes para funcionar. E aí eu vou dimensionar esse transformador para que lá na saída ele tenha essa especificação aqui. Então o transformador ele tem que ser especificado para aquilo. Quando eu vou ali na loja de eletrônico ou de equipamentos elétricos, ele me vende um transformador genérico. Ele é genérico, entendeu? Ele pega o 110, aumenta para 220. Se tiver chegando aqui uma corrente de 20 amperes, ele vai reduzir a corrente lá para uns 16, para uns 14 amperes, tá bom? Então, ele é genérico. Agora, quando você tem um equipamento, né, em que a rede elétrica não consegue atender e você precisa colocar um transformador, você vai colocar um transformador que atende às especificidades daquele equipamento. Então, não é porque assim, então eu não posso usar de forma alguma. Não, você pode. Nós utilizamos ele o tempo todo, mas ele é dimensionado. Você tem transformador, por exemplo, no carregador de celular. O carregador de celular, ele tem um transformador, ele tem um alternador de corrente e ainda tem um limitador de corrente elétrica. Por quê? A bateria do celular, ela precisa aí de 5 volts no máximo para poder carregar. Só que está chegando 110, né? Ou se a sua casa é bivolt, está chegando 220. Então você tem que fazer uma redução de 110 ou 220 para 4 volts. Então você vai usar o transformador. Só que na rede elétrica, a corrente alternada para carregar a bateria é corrente contínua. Então, o carregador ainda tem que transformar a corrente alternada em corrente contínua. E a outra coisa, como eu estou reduzindo a voltagem, né? Ele está reduzindo de 110 para 4, a corrente elétrica iria aumentar. E aí o que acontece? Eu preciso lá dentro ter uma placa que vai fazer com que haja uma redução nessa corrente elétrica também. Então, o carregador, ele na verdade é um transformador, porque ele transforma de 110 para 5, para 6, para 9 volts. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Então, na verdade, a gente chama de carregador, mas ele, na verdade, é um transformador.
Ele é utilizado para carregar a bateria, mas ele é um transformador, tá? Outra coisa é o seguinte, você tem aqui, fiz um esquema bem simplesinho, tá? Aqui você tem a usina hidrelétrica, que é onde você está ali gerando a energia elétrica, né? Transformando a energia potencial gravitacional da água armazenada. Isso aqui é a representação da represa, né? Você tem água aqui, o gerador, as turbinas estão aqui embaixo, ligadas aos geradores, aí a água cai, faz a turbina girar, fazendo com que saia energia elétrica. Então sai daqui, por exemplo, sai daqui uns 4.000 volts. Tá? Sai daqui uns 4.000 volts. Se eu pegar esse fio e simplesmente trazer aqui para Nova Venécia, não vai chegar nada aqui. Vai chegar 0 volts aqui em Nova Venécia. Por quê? Porque a distância é muito grande. E os nossos fios, eles possuem resistência elétrica. E se eles possuem resistência elétrica, o que eles fazem? Eles dissipam energia. Né? Então, se eu pegar esses 4.000 volts que está lá, ele não chega aqui em Nova Venécia. E aí, o que os engenheiros bolaram? Eu vou pegar esses 4.000 volts e vou ligar ele em transformadores, que vão elevar isso aqui para uns 300.000 volts. Então eu vou pegar esses 4.000 e vou elevar para 300.000 volts. O que acontece? Como eu tive uma elevação na voltagem, o que vai acontecer com a corrente elétrica na saída? Vai sofrer uma redução enorme. Olha aqui, ó. E se a corrente elétrica diminui, o que vai acontecer com a energia dissipada? Vai diminuir, vai ficar muito, muito, muito pequena. Então, você não vai perder tanta energia durante a transmissão, tá? E aí, então, você vem e aqueles 300.000 volts, quando chegar aqui em Nova Venécia, vai estar com talvez uns 200.000 volts, porque vai ter perda de energia. Vai ter energia pequena, mas vai ter, né? Porque é muito longe. E aí, a hora que chega nos 200.000 volts ali na cidade, que toda cidade tem esse espaço, né, que nós chamamos de usina abaixadora. Na saída da usina hidrelétrica, nós temos uma usina elevadora. Eleva o potencial elétrico. Quando chega na cidade, toda a cidade vai ter uma usina abaixadora. Vai pegar aquilo ali e vai reduzir. Vai reduzir para quanto? Para 110, Emerson? Não. Vai reduzir para uns 3.000 volts. Mas por que não reduz para 110 de uma vez? Porque eu tenho que lembrar que, você imagina Nova Venécia, a usina abaixadora aqui, dali tem que sair fio para a cidade inteira. Para a cidade inteira, para cada uma das ruas. Se eu colocar 110, não chega nada na nossa casa. Então, os caras abaixam para 3.000 ou até mais, tá? Eu não sei exatamente quais são os valores não, tá? Eu estou chutando valores aqui. Eu nem sei se são 3.000, talvez seja até mais volts aqui. Mas reduz para 3.000 para que a corrente ainda continue baixa, e eu consigo chegar com voltagem nas casas das pessoas. Aí, quando chega aqui no fio, então sai aqui de 200.000 para 3.000, chega aqui, talvez aí uns 1.000 volts, né? E lá no poste vai ter uma outra usina abaixadora que são os transformadores. Aí esses transformadores vai pegar o 1.000 e vai transformar para 110, que vai sair lá para os fios que vão para nossas casas, tá? Então, entre a usina hidrelétrica e a tomada da sua casa, existem um transformador que vai elevar o potencial, um outro que vai reduzir o potencial, outro que vai reduzir o potencial. Ou seja, você tem 3 transformadores entre a usina hidrelétrica e a tomada que está lá na sua casa para você estar utilizando.
tá? Você vai ter o que nós chamamos de usina elevadora, usina abaixadora, e aqui a gente não chama de usina, né? Chama só de transformador, porque é só um dispositivo, ok? Vocês podem olhar na conta de energia de vocês, tá lá, energia consumida, tipo assim, sua conta chegou lá em R$200. Conta da sua casa chegou em 200. Aí tá lá, energia consumida, o que você realmente consumiu lá na sua casa. R$60. Transmissão, R$40. Aí você fala assim, mas peraí, por que eu estou pagando por transmissão? É a perda aqui, ó. Essa perda que acontece durante a transmissão, você paga por ela e é proporcional ao que você utiliza, né? Se você está utilizando R$60 de energia, você vai pagar a perda que vai ter aqui na transmissão proporcional ao que você gastou. Então, nós pagamos por essa energia perdida aqui durante a transmissão. Por isso que lá na nossa conta de energia vem lá, transmissão. Transmissão, distribuição. Transmissão, distribuição é tudo energia que é perdido durante, a transmissão que vem para a cidade e depois a distribuição é que vai para as ruas da cidade. Então nós pagamos por essa energia que vai sendo dissipada aqui, que vai sendo perdida, tá bom? Por isso que vem essas cobranças a mais aqui, tá? Bom, agora vamos para outra parte, né? Que eu falei que eram duas relações. Uma eu fiz, que é da voltagem com a corrente. Agora eu vou fazer da voltagem com o número de voltas da bobina, tá bom? Vamos lá então. Então eu tenho aqui a voltagem do núcleo primário com o número de voltas do primário, número de voltas do secundário e voltagens do secundário, tá? Bom, o que acontece? Essa corrente alternada, ela gera um fluxo magnético alternado e esse fluxo magnético alternado, ele vai gerar uma força eletromotriz que nós calculamos por aqui, né? E aí eu falei com vocês que como a resistência a gente considera desprezível, esse cara aqui é igual a fé induzida, correto? Então, muito bem. Então, eu tenho que voltagem de entrada vai ser igual à variação do fluxo no decorrer do tempo. Só que essa fé induzida aqui, essa expressão aqui, é para uma única volta. Lembra que a gente até resolveu o exercício disso, né? Tem que multiplicar pelo número de voltas na espira. Então, essa equação do jeito que está aqui, isso aqui é para uma espira. Só que eu tenho N espiras. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. N1 vezes a variação do fluxo no decorrer do tempo. Porque dessa forma que está aqui, essa parte aqui é para uma espira só. Tá bom? Essa variação de fluxo que está acontecendo aqui por conta da corrente elétrica, ela vai ser transmitida integralmente para o outro lado. Porque se está saindo 10 linhas aqui a cada segundo, vai chegar 10 linhas lá a cada segundo, porque ela está circulando só aqui dentro. Então, se eu venho aqui para o outro lado, a voltagem 2 é a variação do fluxo. Eu já estou considerando, né, que a fé é igual à voltagem. Então, você tem uma variação de fluxo aqui igual a que está lá no decorrer do tempo, né? Então, é a mesma. E aí eu vou usar o mesmo raciocínio. Dessa forma que está aqui é para uma volta só que ali tem N2 voltas. E essa variação de fluxo aqui, ela é igual a essa variação de fluxo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar esse cara aqui e isolar esse cara aqui. Como é que eu faço para isolar esse cara? O N1 passa para cá, dividindo. Então, vai ficar 1, N1 é igual à variação do fluxo no decorrer do tempo. Vou isolar esse cara também. Vou passar o N2 para cá. Vai ficar o 2 sobre N2 é a variação do fluxo no decorrer do tempo. Como esses dois caras são iguais, significa o que, gente? Que a voltagem 1 sobre N1 é igual à voltagem 2 sobre N2.
e aí eu tenho a relação matemática entre a voltagem e o número de voltas. E o que essa relação está me dizendo? Ela está me dizendo a mesma coisa que o Petit Potó, lembra lá da parte de gases? Né? É a mesma situação. Quando eu tenho uma relação matemática de A sobre B, que é igual a C sobre D, o A vale 40, o B vale 2, 40 por 2 dá 20. Se é uma igualdade, tem que dar 20 do outro lado também. Mas aí, o C vale 100. Vale 120. Quanto que deve valer o D para que continue dando 20? Tem que ser 6, porque 120 por 6 vai dar 20. Bom, vamos lá. O que aconteceu com o numerador? Ficou 3 vezes maior. O que aconteceu com o denominador? Ficou 3 vezes maior também. Ou seja, essa relação aqui está dizendo que a voltagem e o número de voltas são diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de voltas, eu tenho uma voltagem maior. Se eu diminuo o número de voltas, eu tenho uma voltagem menor. Número de voltas grande, número de voltas pequeno. Então, aqui a voltagem vai ser menor do que aqui, porque eu reduzo o número de voltas, consequentemente, eu vou reduzir a voltagem, tá? Então, o transformador, por exemplo, quando você compra esse transformador de 110 para 220, ele está assim, 110, 220. Então, aqui é 220 e aqui é o 110. Então, por exemplo, eu quero usar ele, porque na minha casa é 110 e eu quero usar para 220. Então, você pega esse cara aqui, liga na tomada e vai sair 220. Mas você pode usar ele ao contrário. Na sua casa tem 200, só tem 220 na sua casa, só tem tomada 220, e aí você precisa utilizar um equipamento que está 110. Aí você liga esse cara na tomada para sair o 110, tá? E é assim que funciona o transformador. Então, as duas relações matemáticas são essas, né? Essa aqui da voltagem com o número de voltas e essa aqui da voltagem com a corrente elétrica, ok?